Agora falar do homem que ficou 5 meses preso injustamente depois de um reconhecimento fotográfico que foi feito de forma inválida. Esse processo fez com que a polícia acreditasse que ele tinha envolvimento num duplo homicídio. Olha, gente. Mas depois foi descoberto que, na verdade, uma outra pessoa foi a autora dos crimes. E agora, finalmente, ele pôde reencontrar a família dele. Quem tem mais sobre esse assunto, sobre essa história, quem tem todos os detalhes e vai contar do jeito que só o BG sabe contar, é o nosso Thiago Silva. Que drama da família, né, Thiago? É o Diego de Oliveira, 28 anos, casado, 2 filhos. Passou o aniversário do filho preso, passou festas de fim de ano atrás das grades. Ficou lá um tempão, 5 meses, 150 dias atrás das grades, o Jason Goulart. Muito tempo, né? Um homem preso, um homem que, segundo as informações, não tinha envolvimento com a criminalidade. Ele foi abordado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal quando realizava um trabalho lá em Joinville, Santa Catarina. E aí na blitz da PRF, o policial olhando ali a documentação, checando o nome. Ih, rapaz, deu ruim pra você aí, ó. Teu nome tá aqui, procurado da justiça, condenado por homicídio altamente perigoso. Você está preso, esteja preso, vamos para a delegacia. A partir de agora você é um homem que tem que ficar atrás das grades. Pegou o Diego de surpresa, ficou preso e só não ficou mais tempo atrás das grades, ô Jason, porque uma outra testemunha foi à delegacia, sentiu no coração de repente ajudar o Diego e falou assim: vocês prenderam o cara errado, esse cara que tá preso é um coitado, não tem nada, não deve nada dessa bronca, como a polícia gosta de falar, não deve nada desse crime, solta esse rapaz. O caso ainda está tramitando pela justiça, ele conseguiu ontem, a gente tem as imagens, ontem ele saindo da prisão, a primeira coisa que ele fez foi abraçar as crianças, os filhos, numa situação bastante complicada. Esse drama você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral, veja. Este abraço foi esperado por 5 meses. Depois de 150 dias, Diego conseguiu ver os filhos. Ele foi acusado de um crime que não cometeu. São 24 pessoas dentro de uma cela, ali é a superlotação, né? Não é fácil, ainda mais calor e com bastante gente ali dentro. Muita história ali que o povo contava ali do relato deles. E saudade da família, né? Diego foi acusado de um duplo homicídio ocorrido em março de 2020 em São José dos Pinhais. A investigação foi cheia de falhas e uma testemunha apontou Diego como autor do crime. O reconhecimento foi através de uma foto, o que teria induzido a testemunha ao erro. Testemunha ocular ou a vítima, caso tenha sobrevivido numa tentativa de homicídio, por exemplo, ela é chamada então à delegacia, ela é convidada a, primeiro, antes de ter contato com qualquer foto ou em caso de reconhecimento pessoal, antes de ter contato com essas pessoas, né, dispostas ali ao reconhecimento, ela é convidada a fazer uma descrição de como é essa pessoa. É uma pessoa que ela é alta, ela é de pele branca, ela é negra, ela tem uma pinta, então ela tem que fazer uma descrição antes de entrar em contato com essas pessoas. Fez esse primeiro passo, essa primeira descrição, ela então será apresentada, seja fotográficos ou pessoas ali físicas mesmo. Essa testemunha, esse senhor, ele foi chamado num primeiro momento na delegacia e ele reconheceu um outro inocente. Na época o crime ganhou repercussão, as vítimas foram mortas de forma cruel, tiveram os corpos carbonizados. Uma das vítimas, inclusive, era deficiente. Um duplo assassinato cheio de qualificadoras. Se Diego fosse condenado, poderia pegar uma pena superior a 30 anos de prisão. E a única prova apresentada pela polícia durante toda a investigação foi uma foto de uma rede social que uma testemunha teria reconhecido. Até no dia que ele fez esse reconhecimento do Diego, o segundo, então, reconhecimento, que já o torna inválido simplesmente por ser o segundo, não poderia ser refeito, ele fala para o delegado, ele fala assim: olha, não é porque eu bebi hoje, mas para mim ele era um pouco mais escuro. E o delegado ainda fala: mas tem uma divergência mesmo em fotos. Então tem esse detalhe ainda, que a testemunha ocular, o reconhecedor, ele afirma que havia ingerido bebida alcoólica, tanto no dia do fato, que ele estava lá, quanto no dia do reconhecimento. O drama de Diego começou em setembro do ano passado, quando ele foi abordado
em Joinville, Santa Catarina, durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Diego entregou os documentos ao policial. Ao checar a documentação, o policial descobriu que Diego era foragido da justiça. Comum ter blitz ali, né? Então a gente não, qualquer momento ali, não sabia que o carro eles poderiam parar e dar um check-up no carro, que eu andava sempre, eu tô com habilitação, sempre o documento certo do carro, sempre adequado ali para andar ali, né? Então só andava normalmente. Você caiu numa blitz, pediu o documento, tá aqui, forneceu ao policial e o policial falou o que para você? Infelizmente eu vou ter que te levar para o presídio e não... Tu tá num código penal aqui, eu vou ter que te levar. E aí, como é que foi pra você naquele dia ali foi tortura. Você pensou que era um engano? Falou, não, vamos lá, vamos resolver isso. Eu tentei agir da melhor maneira, porque eu não sou criminoso pra estar pagando por uma coisa que eu não fiz, né? Durante 5 meses, Diego ficou longe da família. Chegou a pensar que não sairia mais da prisão. Teve algum dia assim que você pensou, eu não vou sair desse lugar, eu vou ficar aqui para sempre? Vários. É difícil, né? Para quem nunca passou por isso aí é bem complicado. Não desejo isso aí para ninguém, não. Pedia para Deus para libertar. Porém, uma outra testemunha procurou a polícia para dizer que Diego era inocente, estava preso injustamente. A polícia ainda não reconheceu o erro, mas a justiça decretou a liberdade a Diego. Ele foi agora solto, não pelo reconhecimento desse erro, desse reconhecimento fotográfico. Ainda não foi reconhecido isso perante a justiça. Quer dizer que o Diego ele continua respondendo o processo ainda? Ele ainda está respondendo o processo. Essa liberdade veio porque uma testemunha que também mora ali na região, que tem conhecimento sobre o fato, com muito custo, muita dificuldade, falou então, a promotora, ela contou que o Diego é inocente, que no dia ela tem esse conhecimento e que existe um outro rapaz que ela não se sentiu confortável, mas que ela imagina que então esse possa ser o verdadeiro autor do fato. A defesa espera que a investigação seja reaberta para que o verdadeiro culpado seja preso. 5 meses já são irreparáveis na vida dele. Nada do que ele perdeu, o Natal com a família, o Ano Novo, o seu aniversário com os filhos, nada disso irá voltar. É irreparável. Já é uma coisa que foi perdida. Não há dinheiro, não há indenização, não há nada que traga isso de volta. Mas se essas testemunhas não tivessem vindo, não tivessem falado, ele ficaria certamente mais tempo preso. Não sabemos dizer o quanto, pois prisão preventiva não tem um prazo máximo. Então ele ficaria lá até que alguma coisa acontecesse. Diego agora quer recuperar o tempo perdido e esquecer o pesadelo que viveu nos últimos 5 meses. Quando é que você vai conseguir respirar aliviado? Só quando eu provar mesmo a minha inocência, né? Bem difíceis ali, tem coisas que eu perdi para trás, terreno que eu comprei lá em Plot de Santa Catarina, lá eu perdi. Não vou conseguir recuperar, porque agora até os trabalhos de novo, vou ter que recuperar tudo de novo. Até a oportunidade com as pessoas eu vou ter que recuperar. E agora, quem vai reparar os prejuízos, quem vai reparar os danos que teve esse homem, esse trabalhador? Quem vai reparar? Claro, assim que for provado que realmente não foi ele, porque o processo continua, ele ainda vai ter dor de cabeça por mais um tempo, né, doutora Márcia? Até que tudo seja resolvido e extinguido, né? Quem que vai reparar? Eu imagino que cabe aí uma ação do Estado. Agora, alguma coisa contra o Estado. Agora, uma coisa que me deixa muito preocupado é que, acompanhando inclusive o noticiário nacional, a gente vê que esses casos de reconhecimento facial têm trazido problemas para muitas pessoas. Não é só o caso do Diego, não, hein? Temos que lembrar também que uma prova isolada não é o suficiente para que saia uma prisão preventiva, né? Não temos acesso ao processo para conhecer todas as demais provas que existem lá. O procedimento da prisão preventiva funciona assim: o delegado se convence de que aquela pessoa é responsável, por algum motivo não consegue alcançá-la para que seja interrogada antes, né? Ou alguma outra circunstância ocorra, e aí ele vai solicitar isso ao judiciário. Isso passa pelo Ministério Público com todo esse bojo documental, ou seja, o que existem de provas ou não, com esses requisitos da preventiva sendo cumpridos ou não, para que daí o juiz defira. Então, no momento, nós temos um momento também de cuidado, ou seja, de se verificar que, sim, ele está em liberdade porque foi revogada a prisão preventiva.
mas que o procedimento ainda não chegou ao final para que a gente tenha essa certeza de que se ele tem algum envolvimento ou não nisso, e isso só o processo vai dizer, né? Já está em fase judicial. Se lá o juiz ou o promotor achar que precisa de novas diligências, ele vai solicitar à polícia. Pois é, e aí, a polícia vai fazer o quê? Já está trabalhando, não está trabalhando? Tem que esperar essa decisão da justiça, é isso, doutor? Eles é que devem solicitar isso, porque o processo já está lá. Então, que o processo já está com a justiça, então ela que diz assim, opa, acho que falta alguma coisa. E pode solicitar novas diligências diretamente ou através da polícia. Polícia Judiciária. Tem alguma informação a respeito disso? A polícia já está atrás do verdadeiro responsável por esse duplo homicídio, Thiago? A polícia coloca o Diego como autor do crime, Jason. Para a polícia, o Diego de Oliveira foi a pessoa que cometeu o crime, ele foi colocado em liberdade e o que agora vai definir é o seguinte, né? Aí é o que disse a doutora Márcia Marcondes. O Ministério Público pode acatar a denúncia e fazer com que o Diego Oliveira vá a júri popular, né? Então, o Ministério Público entendeu, acatou a denúncia, coloca o Diego a júri popular, o Diego é julgado. E a única prova que tem é uma testemunha que, segundo as informações, estaria embriagada no dia do crime, que faz um reconhecimento por uma foto de uma pessoa e fala, foi esse aqui que cometeu o crime. Depois ele volta atrás, a primeira informação que ele dá, fala, não, acho que não foi esse aqui não, foi esse outro aqui, ó. É esse outro aqui, foi esse outro que cometeu o crime. Eu tinha bebido, doutor, mas foi esse outro aqui. E aí, ele vai ao conselho de sentença. E se o conselho de sentença entender que o Diego é mesmo o culpado, aí a situação fica mais complicada ainda, hein, Jason? Porque daí é duplo homicídio com ocultação de cadáver, uma das vítimas era deficiente, os corpos foram... Imagina só o tamanho do estrago. Diego disse que estava trabalhando, que nunca foi envolvido com a criminalidade. Tudo agora depende do Ministério Público. O Ministério Público ou acata a denúncia e manda o Diego a júri popular, mesmo uma outra testemunha falando que ele não teve participação no crime, ou ele manda o Ministério Público, manda a polícia seguir com mais investigação. Jasso, o negócio tá complicado mesmo lá, hein? Tá complicado. Agora, como é que faz? Acho que tem que partir do princípio que ele tem que provar onde ele estava no dia do crime, essa coisa lá toda, né, doutora? Depois que se encerra o inquérito policial com o relatório, o Ministério Público oferece essa denúncia, acatada ou não pelo magistrado. Se acatada, o que acontece? Existe uma nova fase de instrução. Essa nova fase de instrução judicial vai levar uma nova sentença. E essa nova sentença vai dizer se irá para a júri popular, se não tem condições de ir e ao arquivamento do procedimento. Então, ou mesmo absolvição sumária. Então, é uma questão de que agora se farão uma nova fase de instrução. E nesse momento, sim, pode-se então ouvir, inclusive, essas novas testemunhas. Thiago, não ficou muito claro para mim, não sei se você chegou a citar aí ou não, mas ele ficou preso aonde, hein? Ele ficou preso em Joinville, Santa Catarina. Ele foi abordado pela polícia. Eu perguntei isso, porque o crime aconteceu aqui em Curitiba. E normalmente, quando um crime acontece, a pessoa que é acusada, ela acaba sendo levada para a comarca, para o local, para a cidade onde aconteceu o crime. O crime aconteceu em Borda do Campo, São José dos Pinhais. Mas, como ele foi preso lá em Santa Catarina, ele acabou ficando lá, aguardando a ordem judicial. Ficou no presídio lá em Santa Catarina. Até porque a família dele mora em Santa Catarina, os advogados peticionaram para que ele ficasse ali até toda a tramitação do processo. Por isso que ele ficou detido em Santa Catarina, embora o crime tenha acontecido aqui em São José dos Pinhais, na região de Borda do Campo. Jasso, lembrando que não é o primeiro inocente que, segundo as informações, acaba sendo preso de forma indevida ali na região metropolitana. A gente teve um caso de um rapaz queimado, que foi acusado de ter queimado uma pessoa em São José dos Pinhais, depois provou-se que ele não estava naquele local quando a vítima foi queimada. Você vai lembrar dessa história também, ô Jasso? Lembro sim. Como outros casos também, né, de repercussão nacional, como a gente já viu. E o que me preocupa é a seguinte situação. Já imaginou? Isso pode acontecer com qualquer um.
um nome que seja parecido, né? Alguém que foi lá e disse, não, era moreno, tinha o cabelo assim assado, ou então era branco, tinha olho azul, né? Ou então era negro, tinha cabelo encaracolado, ou isso, aquele outro, era japonês, tinha não sei o quê, né? E aí, como é que faz? E aí, de repente, essa pessoa é levada injustamente para uma prisão e vai responder por um crime. Olha a dor de cabeça que dá para a pessoa, para a família e o drama, né? Que muitas famílias vivem com situações parecidas com essa aí. Não, é gravíssimo, não há dúvida nenhuma que isso, inclusive, não deve acontecer. Mas o fato é que não me lembro na minha carreira ter me posicionado com uma única prova de posicionado. Então, está se firmando esse problema do reconhecimento, mas deve haver outras provas nos autos. Não tenho acesso a eles para responder isso, né?